Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Edivaldo e vamos falar um pouquinho sobre a ascensão de Napoleão e o período que nós conhecemos como o período napoleônico, que é o período onde ele vai governar a França durante 16 anos, contando da sua chegada até a, a sua saída do trono, né? Em 1815, tá? Começa em 1799 até 1815, todo esse contexto aí. Primeiramente, como Napoleão chega a ser o imperador da França. A gente vai voltar um pouco no tempo, ainda no período da Revolução, o período em que os jacobinos eles estavam no comando, é o fim, já o começo da Revolução, onde eles prendem os geraldinos, assumem o poder e é instaurado o período chamado de terror. Por quê? Porque eles passam, como é que se diz, a prender as pessoas sem julgamento, né? Torar a cabeça, isso, aquilo, outro, tudo em nome de Robespierre, em nome da Revolução. Então esse é um período chamado do terror. Esse período do terror ele acaba com o período do terminador, que é o período que prendem Robespierre e ele é condenado da mesma forma que ele condenava as pessoas, né? A cabeça de Robespierre é rolada na guilhotina, que era um instrumento de condenação daquela época. Aí com isso assume o poder os gerondinos. Nesse contexto aí, há uma coligação internacional anti-França. Né? Essa coligação ela visava que as ideias da Revolução Francesa ela não saísse da França e não contaminasse os outros países que ainda exerciam uma forma de governo como a monarquia, né? Como líder principal. Então, esse país, Grã-Bretanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, né? De Nápoles, Portugal, eles vão se unir, né? E vão querer enfrentar a França revolucionária. Então, os Gerondinos, que era o partido que tinha tomado ascensão aí no final da Revolução, não é? Por volta de 798, vai convidar Napoleão para ser o homem forte do exército e estabelecer uma luta contra essa coligação. Napoleão aceita, né, tendo em vista que Napoleão era um cara que adorava a batalha, teve uma ascensão muito rápida no exército, né, através de batalhas. Começa é, um jovem tenente, né, de 20 e poucos anos e termina a revolução ainda com 30 e poucos anos, mas já coronel, né? Coronel Napoleão Bonaparte, né? Então, esse talentoso e brilhante estrategista de guerra, ele consegue vencer a primeira coligação, não é? E com isso ele, ele agora quer chegar ao topo do poder. Então ele faz uma coligação entre cônsules, onde ele seria o primeiro cônsul por 10 anos, que é isso, ele seria como se fosse o primeiro-ministro da França por 10 anos, né? Então essa chegada dele agora ao poder é chamada de golpe de 18 Brumário. Então, através do golpe de 18 Brumário, ele chegou ao poder e dentro desse período aí, ele vai estabelecer vários acordos. Um acordo muito importante que ele estabelece é em 1804. É um acordo que ficou conhecido como esse primeiro período de Napoleão, que ainda era o período do consulado, né? Que é o acordo com o Vaticano, né? Concordata com o Vaticano. Essa concordata com o Vaticano, ela restabelece uma união entre a França e o Vaticano, né? Vai ser, eu falei 1804, mas isso vai acontecer ainda logo no comecinho, em 1801. Aí, com isso, a França volta a pagar o salário, né, dos bispos e do clero, né? Seria pago pelos pares, mas o poder de nomeação estaria na mão de Napoleão. Então, de certa forma, ele ia ter um certo controle. Ele traz para ele a igreja novamente, que é importante, não é? E estabelece aí, tá?
Isso aí foi um dos feitos mais importantes do período que ele era cônsul. 1804, como eu tinha dito erradamente anteriormente, que teria sido a concordata com o Vaticano, não vai ser. Vai ser o período que inicia o famoso período chamado período napoleônico. Ele agora dá um golpe nos outros cônsules e se coroa agora imperador, né? Em 1804 ele convida as pessoas para irem para o castelo de Notre Dame, não é? Que não era o castelo oficial de coroações, tá? O castelo oficial de coroações era o Reims, não é? Esse aí, o Reims, foi onde foi coroado todos os reis da França. Então ele faz uma coroação em Notre Dame e no momento que ele faz essa coroação em si, né? Os países que eram coligados anti-França vão formar mais uma nova coligação contra ele. Mas essa cena terceira, porque eu pulei um pouquinho o tempo aqui para 1804, mas anteriormente Napoleão, no período de cônsul, ainda enfrenta a segunda coligação, né? E nesse período que ele agora se torna imperador, um fato muito importante é que ele vai estabelecer o Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil Napoleônico é um código que garante um apoio à burguesia e o exército e os camponeses. Ele ganha essas pessoas. Como ele ganha essas pessoas? Ele retifica a reforma agrária que foi estabelecida no período da Revolução. Então, os camponeses, né, vão continuar com suas terras, os burgueses, né, e o pessoal do exército. Então, ele traz para ele, cada vez mais forte, agora no período napoleônico, o público para perto dele, né? Esse povão. E outra, ele limita ainda os privilégios feudais. Os privilégios, aquele que a igreja e os nobres tinham, eles continuam cessados no período napoleônico, ok? Sem privilégios, tá? Então vamos falar literalmente assim um pouquinho dessas guerras napoleônicas. Vão ser bastante, né? Napoleão começou uma batalha contra as coligações antes do seu período ainda como cônsule, né? Ainda como general, né, da Revolução contra a Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Portugal e o Império Otomano do Reino de Nápoles. Não é? Essa foi a primeira, ele ainda não era o Napoleão que nós estamos falando, e sim o Napoleão general. Depois, posteriormente, a segunda batalha, já como cônsule, a segunda coligação, mais uma vez uma vitória. Napoleão vai enfrentar essa coligação 7 vezes. Dessas 7 vezes, 4 foram decisivas para Napoleão se tornar quem foi Napoleão. Que ele vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. A quarta, até a Rússia, que não dava o braço a torcer por nada, faz um determinado acordo com Napoleão. E Napoleão fica, a França tem uma certa parceria. Nesse momento ele já reina por toda a Europa. E reinando por toda a Europa, ele agora vai colocar pessoas de sua família para estar encabeçado em cada um desses países, né? Ele pega todos os seus irmãos, ele pega José, Luís, Jerônimo e botam eles em países como Nápoles, Holanda, Westfália, que eram países daquela época, que hoje já não se tem mais essa nomenclatura. E pega suas irmãs e bota nos reinos que tinha na Itália, né? Elisa, Caroline, Pauline, essas 3 irmãs dele vão ficar responsáveis. Então, ele comanda tudo agora, né? Do que é a Europa. Até a quarta coligação, ninguém imaginava em uma derrota napoleônica. Só que Napoleão queria crescer economicamente, mas para crescer economicamente ele tinha que bater de frente contra um grande inimigo que ele não derrotou em nenhum momento, que seria a Inglaterra, rainha dos mares. Naquele momento, toda a batalha que era estabelecida no mar, a Inglaterra saía vitoriosa. Por quê? Porque ela tinha uma forte esquadra. Então ele tem uma estratégia econômica que se chama bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Se toda a mercadoria da Inglaterra consegue entrar no continente, ela fica cada vez mais rica. Se nenhum país
comprar mercadoria à Inglaterra, ela vai começar a quebrar. Só que a Inglaterra ainda tinha um fornecimento para a América, né? Até para o Brasil, né? Que faz parte da América nessa época. E era um dos maiores parceiros. Vai continuar mantendo a Inglaterra por um bom tempo. Mesmo assim, Napoleão estabelece esse bloqueio, muitos países obedecem, com exceção de Portugal. Por isso que em 1808, a saída da família real portuguesa da Europa e vindo para a colônia, assunto para outra aula, mas muito interessante, que coliga a história do Brasil com a história continental, né? Então, estabelecido isso aí, qual era a expectativa de Napoleão? Era quebrar economicamente a Inglaterra. Por que não quebrou economicamente a Inglaterra? Porque a Inglaterra tinha comércio com o Brasil. E os países, todos esses outros países, Brasil e América, tá? Todos esses países dependiam essencialmente de produtos ingleses, que eram produtos de qualidade, não é? E praticamente o manda-chuva da Revolução Industrial eram os ingleses. Então a Rússia mesmo se sentia com a grande necessidade de produtos ingleses, ao ponto de romper. Quando ela rompe com Napoleão, se estabelece a quinta coligação, não anti-francesa. Napoleão decide invadir a Rússia. Foi um erro gravíssimo de Napoleão invadir a Rússia. Por quê? Porque a Rússia ela tem um tamanho, uma dimensão continental gigantesca. Então, quando ele invade a Rússia, ele se depara com um inverno. Então, Napoleão entra na Rússia com 450 mil soldados. Desses 450 mil soldados, quando eles viram que o inverno russo ia cair, que voltaram às pressas, 130 mil consegue chegar à Polônia. O restante que fica lá só volta 30 mil. Então, juntando com os 150 mil que conseguiram fugir, 180 mil de 450 mil soldados só sobrevivem. Isso foi o maior impacto para o governo de Napoleão, fazendo com que as coligações invadam, não é, e tomem Paris. Napoleão é derrotado, não é, com essa quinta coligação, e Napoleão é colocado na ilha de Elba. Ele é exilado na ilha de Elba. Esse seu governo, essa prisão na ilha de Elba, é uma prisão meio sofisticada. Napoleão era tratado como o rei da ilha, não é? E tinha mensageiros do continente. E esses mensageiros do continente fazem com que Napoleão volte para o governo. Napoleão volta para o governo de 100 dias. Já se tinha restabelecido a monarquia com Luís XVIII. Entretanto, Luís XVIII manda prender Napoleão, só que os soldados todos tinham servido com Napoleão. Quando viram que era Napoleão, não aprisionaram. Napoleão fica no governo mais uma vez, mas uma nova sexta coligação é estabelecida e mais batalhas vão acontecer contra Napoleão. Napoleão vai perder consecutivamente essa batalha, não é? E uma posteriormente, a posteriormente, que vai ser mais uma outra tentativa de Napoleão, a última guerra, que vai ser a Batalha de Waterloo, que é na sétima coligação, que ele cai por terra e agora vai ser exilado na ilha de Santa Helena, que é onde ele vai ficar até a sua morte em 1821. Eita cara casca grossa que era Napoleão. Então, com a morte de Napoleão, não antes da morte, peraí, com a derrota de Napoleão, sim, se faz mais uma convenção chamada de Congresso de Viena para se reorganizar a bagunça que Napoleão tinha feito nesse período de governo, colocando seus parentes como rei, dividindo fronteira de forma diferente das que existiam. Então se restabelece o antigo regime. Há também uma bagunça na França, que aquelas terras que tinham sido ratificadas no período napoleônico volta para a igreja, volta para a nobreza. Então as coisas voltam um pouco a como era antes da Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado aí desse resumo sobre o período napoleônico e fomente mais suas pesquisas. Certamente em 15 minutos eu não passei
tudo que seria por detalhes. Então passei por cima e agora cabe a você aí a contribuir com o seu desenvolvimento intelectual. Forte abraço e até a próxima aula.